presença do Senhor Jesus esteja de maneira real e verdadeira, né, no seu coração, na sua vida, e que o seu relacionamento com o Senhor Jesus seja dia a dia, momento por momento, que ele seja o Deus vivo realmente na sua vida. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo de Páscoa, então nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a Páscoa, né? Nós precisamos entender o que o Senhor deixou já revelado para nós, né? A maior festa para o cristão é a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, ela significa passagem. É verdade, passagem. O Senhor Jesus Cristo é o único líder religioso, né, que venceu a morte. Nós podemos ir lá e ver que o seu túmulo está vazio. Jesus venceu as barreiras da morte. Deus, o Pai, o ressuscitou. Não é verdade? A morte de Jesus é a única morte que gera vida. Jesus morreu e gerou vida, vida eterna, para aqueles que o aceitam, para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. A Páscoa cristã, existem dois tipos de Páscoa, a Páscoa cristã e a Páscoa dos judeus. Iniciou-se tudo com a Páscoa dos judeus, mas a Páscoa cristã ela é comemorada todos os anos e ela relembra, o que nós estamos relembrando no dia de hoje? A morte, a crucificação do Senhor Jesus, o sepultamento do Senhor Jesus, e no terceiro dia nós estamos comemorando o quê? A vitória da ressurreição. Então isto que é a Páscoa, é a passagem da morte para a vida. Originalmente, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e passou a ser comemorada com um novo significado. A palavra Páscoa, ela deriva, né, do termo Pessá, que é um termo oriundo do hebraico, em memória da libertação da escravidão no Egito. Os judeus comemoram a Páscoa, até hoje eles comemoram a Páscoa. Esta é a Páscoa judaica, quando o povo de Deus, os judeus, estavam escravos no Egito, né? E o faraó não permitia que eles saíssem. Então o que aconteceu? Deus foi mandando ele mandou várias pragas, você se lembra? E a última praga era aquela praga que era do filho primogênito. Então o Senhor orientou que era assim, eles deviam pegar um cordeiro, matar aquele cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, e aquela carne dos cordeiros, eles iam se reunir e comemorar ali a Páscoa. E na casa onde não tivesse a marca do cordeiro, o anjo da morte iria passar e o primogênito iria morrer, até dos animais. Essa é a Páscoa dos judeus. Por quê? Porque Deus levantou um homem chamado Moisés e que dirigiu esse povo, tirando esse povo do Egito, né, para a terra prometida. Essa é a Páscoa dos judeus, eles comemoram essa saída da escravidão. Os judeus, até hoje, que não se converteram ao Senhor Jesus Cristo, comemoram essa Páscoa. Agora, nós, os cristãos, nós comemoramos a Páscoa de uma maneira diferente. A nossa Páscoa possui o significado da passagem, né, da morte do Senhor Jesus para a vida eterna. A Páscoa nossa, a dos cristãos, ela se relaciona com a ressurreição do Senhor Jesus. Com a morte, com a crucificação, com a morte, com o sepultamento e com a glória da ressurreição. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações. Pela importância da ressurreição. Sem a ressurreição, não teria vida nova, não teríamos salvação, não teria remissão dos pecados, né?
O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 14, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, a nossa fé, a nossa pregação, ela está na ressurreição, no poder da ressurreição. Olha o tamanho da importância da ressurreição, né? Para nós, os cristãos. Sem a Páscoa, né? A Páscoa sem a ressurreição, não seria Páscoa, não seria comemorado a passagem, né? Então, a ressurreição é a passagem da morte para a vida. Nós, os cristãos, entendemos que a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário. É isso que conquista o nosso coração, né? Saber que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, né? Sofreu tudo aquilo de maneira voluntária. O Pai, né, quis que o Filho passasse. Jesus, ele sofreu, mas ele disse para o Senhor que seja feita a sua vontade. Ele sofreu tudo aquilo por amor de você. A morte de Jesus Cristo tem o propósito, o único propósito, de salvar a sua vida. Que possamos celebrar a Páscoa bíblica com Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, naquele dia, seja aceito por você. E que você, através dele, você seja salvo. Que os seus pecados sejam perdoados. E que a ressurreição do Senhor Jesus seja a vitória sobre os seus pecados, sobre a sua vida. Amém? Páscoa é reconhecer o Senhor Jesus como único Deus, que morreu, mas que ressuscitou e que vivo está aonde? À direita do Pai. E o que o Senhor Jesus tem feito por nós? A palavra de Deus diz que Ele está intercedendo junto a Deus por você. Então, peça a Ele, Ele é o seu intercessor. Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer pela Páscoa? Senhor nosso Deus, nós estamos hoje num dia festivo, num dia em que nós, os cristãos, temos a maior alegria na nossa fé, de colocarmos a nossa fé num Deus que venceu a morte, no único Deus, no único Senhor, no único Salvador. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração, porque o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Que o Senhor Jesus seja entronizado nas nossas famílias como a Páscoa, como a passagem, porque Ele sim venceu a morte, deixou a morte e veio para a vida. E hoje Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Senhor, abre os olhos de todos que estão ouvindo essa mensagem, abre os olhos espirituais, para que possamos entender que o Senhor Jesus é o nosso intercessor, é Ele que está à direita do Pai, intercedendo pelos nossos pedidos, intercedendo pelas nossas necessidades, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pela salvação dos nossos filhos. É nele que está o poder de intercessor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor está vivo. Que a Páscoa hoje seja uma realidade na nossa vida, para vivermos o ano todo. Páscoa não se comemora um dia somente, Páscoa se comemora todos os dias, porque o Senhor Jesus venceu a morte e hoje Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele é Deus presente. Senhor Jesus, obrigado pela nossa Páscoa, por termos a Tua presença todos os dias na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, mas hoje nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã.